Olá, eu me chamo João Pedro Vescovmart e esta é a apresentação em vídeo referente ao primeiro trabalho da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 2, no terceiro semestre do curso de Ciência da Computação, na Faculdade PUC-RS. Vamos à explanação da nossa problemática. Título do problema: os robôs da nossa quadrilha. Viajando pelos espaço, você encontra um planeta habitado por robôs. Um planeta pacífico, agradável e os robôs têm uma vida tranquila. Por isso mesmo, os robôs têm vários feriados e festividades para comemorar. Nos feriados, os robôs dançam uma espécie de quadrilha. De forma muito organizada, eles formam uma longa linha de robôs numerados de 0 até o número total de robôs, menos 1, e trocam de posição de acordo com uma receita de dança produzida pelo robô mestre. O plano é que eles trocam de posição usando uma receita muitas e muitas vezes. Na verdade, é para ser um número absurdo de vezes, pois os robôs têm muito tempo livre. A dança termina quando uma linha de robôs repetir alguma linha que já tenha sido dançada, porque nesse caso, os robôs sabem que entraram em um ciclo e se aborrecem. Ao mesmo tempo, isso introduz um elemento de surpresa na dança, pois nunca sabemos quando ela vai terminar, se chegar a terminar. Já que você está de visita, é gentilmente convidado pelo robô mestre para avaliar algumas receitas de dança propostas, para descobrir quantas rodadas vão ser necessárias até que uma linha de dançarinos se repita. Bom, nossa pista de dança vai de 0 até o número total de dançarinos, menos 1. Bom, vamos numerar a nossa pista de dança para 4 dançarinos, com 0, 1, 2 e 3. O primeiro dançarino é o número 2, o segundo é o robô número 1, o terceiro o robô número 0 e o quarto robô número 3. Para fazer a nova receita, o primeiro dançarino apontará para o valor na posição da pista de dança, ou seja, o 2 aponta para a posição 2 da pista de dança, que é o 0. Ou seja, o 0 ocupará a primeira casa, a casa 0, na próxima rodada. O 1 aponta para a posição 1 da pista de dança, que é ele mesmo. O 0 aponta para a posição 0 da pista de dança, que é o 2. Então o 2 entregará a casa número 2 da nossa pista de dança. E o 3 aponta para a casa número 3 da pista de dança, que é ele mesmo. Bom, agora nós temos o seguinte feito. O 0 aponta para a posição 0 da nossa pista de dança, que é ele mesmo. O 1 aponta também para ele mesmo. O 2 aponta para ele mesmo também. E o 3 também aponta para ele mesmo. O que culmina em uma repetição novamente na próxima rodada. Finalizando com a primeira rodada do robô mestre, então a segunda rodada com uma receita diferente e a terceira é uma repetição. Foi escolhida a linguagem Java por opção do autor, começando a explicação do código pelos imports. O importar das classes arraylist, hashmap e list. As variáveis privadas que eu utilizei são rodada, a variável receita inicial e dança robôs. O que acontece? A variável rodada é o inteiro que será representante da rodada atual de cada divisão dos robôs pela pista de dança. A receita inicial, o que ela é? Ela é uma arraylist que guarda inteiros, que serve mais para ser a primeira receita fornecida pelo robô mestre. Eu utilizei mais ela para colocar os casos testes realmente para jogo. E para iniciar também o algoritmo, porque também ela é guardada no dança dos robôs. O que seria dança dos robôs? Seria um conjunto como inteiro. Ela é um hashmap que usa como chave um array list de inteiros, que durante o código nós usaremos a própria receita. Como primeiro integrante desse hashmap será a receita inicial, a própria fornecida pelo robô mestre, no nosso caso, o caso teste. E o valor associado a essa chave é um inteiro. O que seria esse inteiro? Seria a rodada atual, a rodada daquela receita, a respectiva receita. No desenrolar do código, vamos usar 3 métodos, que seriam o método principal, o main, e mais 2 que eu explicarei daqui a pouquinho. No método main, nós declaramos um long, que será utilizado para iniciar a contagem de tempo. Inicializamos a variável rodada, mencionada anteriormente, em 0, e também colocamos a receita inicial, no caso, o nosso caso teste, já no hashmap dança dos robôs. E como valor associamos a rodada que anteriormente foi declarada também. Então, nós enviamos a receita inicial, o nosso caso teste, para o método que iremos agora explicar, que é o método nova receita. Serve como parâmetro uma lista de inteiros chamada de receita atual. E retorna uma lista de inteiros, que seria a nova receita. Essa receita atual, a partir do início, seria a primeira receita fornecida pelo robô mestre. Logo de início, ele já declara a próxima receita, que será a receita que será formulada a partir da receita recebida, e inicializa o nosso for, que vai de 0 até o tamanho da receita recebida. O que acontece? A cada rodada nesse last for, o índice é incrementado. E de maneira até simples, é formada uma nova receita, uma nova posição da nossa pista de dança, uma nova formação de robôs, desse seguinte modo. A lista de inteiros que nós acabamos de criar, a próxima receita, utiliza o método add do arraylist. E o add precisa do índice em que nós queremos adicionar o elemento, no caso o inteiro, e precisa de um valor. O índice será o índice do last for mesmo. Então, por exemplo, se o índice for 0, o índice adicionado no add será 0. E em sequência, tem que sincronizar com algum valor. Então, nós pegamos o arraylist da receita atual e nós perguntamos a ele, nesse índice, qual é o valor que tem? Vamos supor que seja o valor 2. Tá bom, é o valor 2. Então, nós perguntamos novamente para a receita atual, qual é o valor que está no índice 2? Então, esse é o valor retornado. E dessa maneira, ele consegue criar uma nova receita nos moldes que o robô mestre nos ensinou. Pegando, por exemplo, portanto, com base nesse valor, qual posição é da pista de dança? E nessa posição da pista de dança, quem é que está lá? Qual robô que está lá? Então, tá bom, pega esse robô e passa para essa posição que nós perguntamos anteriormente. Após finalizar o last for, nós retornamos a próxima receita, essa nova receita, para o main. De volta ao método principal, nós integramos essa próxima receita ao novo arraylist de próxima receita. E embarcamos já em um last while, que tem como verificação a negação da resposta trazida pelo método storage de receita. O que é o método storage de receita? O método storage de receita, ele recebe como parâmetro um arraylist de inteiros, que nós chamaremos de receita, e retorna um booleano. Conforme dito, ele tem que retornar um booleano. Então nós iremos iniciar já com a verificação de if else.
Começando pelo if, ele faz o seguinte questionamento ao nosso hashmap danças robôs. Danças robôs, a chave dessa receita está presente nas suas chaves? Ele fala, sim, essa receita já está sendo utilizada como chave no hashmap. Ou não. Caso seja sim, essa receita está presente no hashmap, quer dizer que os robôs entraram em loop. Quer dizer que eles já fizeram a transformação antes. Então é mostrado na tela, sempre repetindo, os robôs entraram em loop. E o que acontece? Quando ele entra, ele adere a esse if, ele já incrementa, pois os robôs fizeram toda a formação e ele fala, aqui realmente entrou em loop. Então, a rodada terminou nessa aqui, ele incrementa em uma rodada, porque houve a montagem e finaliza o programa, porque depois eles não continuarão nesse loop. E retorna como true. Caso não adira a esse if, nós então entraremos no else. O que acontece no else? Quer dizer que não houve repetição. Então quer dizer que é válido essa nova informação. Então a receita é colocada no nosso hashmap como chave e a rodada é incrementada como valor. E retorna falso. O que acontece? Caso seja retornado true, quer dizer que a negação do nosso laço while lá no main vai negar e vai falar o seguinte: temos que sair do while. Então não houve repetição e aqui termina o programa e os robôs entraram no loop. Caso retorne um falso, o laço while irá negar e a transformar em true. Então, se houve repetição lá no método, ele irá retornar true, irá negar e irá sair do while. Caso retorne o falso do método, ele irá negar e usar o true. Então continuará o while. Caso continue o nosso laço, irá ficar repetido o seguinte feito. O nosso release, próxima receita, irá ficar aderindo novas receitas, enquanto não houver repetição. Como é que ele faz isso? Nós iremos fazer uma atribuição. Nosso release inteiro, próxima receita, recebe a seguinte atribuição. Nova release, e dentro do que realmente será o seu conteúdo, nós colocamos a chamada do método nova receita, passando a própria receita atual. Isso acontece o quê? Que houveram muitos problemas de, por exemplo, estarmos eliminando a receita anterior ou atribuindo diretamente um loop. Então, o que foi percebido? Que caso a gente execute o nova release e então chamássemos o nova receita passando essa própria receita, ela irá sim sobrescrever a receita anterior. Porém, antes, a receita anterior será passada. Então, haverá verificação se ela existe como chave ou não. E caso não, será posto no nosso cachemap e continuará o nosso while. Bom, agora vamos supor que sim, os robôs entraram no loop. Então, o que acontece? Ele mostra na tela a mensagem dos robôs entraram no loop e finaliza o nosso while. Dando sequência ao quê? O nosso long tempo de execução fim. O que é esse long tempo de execução fim? Ele utiliza uma chamada de sistema para contagem de tempo atual. Então, por exemplo, aquele long, que seria o tempo inicial que nós pegamos, está mudando até agora. Nós faremos o quê? Uma subtração do tempo inicial com o tempo final, que dará o tempo de execução, claramente. Então, nós mostraremos também tempo de duração do programa em segundos. Por que em segundos? Porque a gente fará uma multiplicação. Essa chamada de sistema, ela não executa em segundos, ela executa em nanosegundos. Então, precisa dar mais o valor com essa expressão aritmética e, em seguida, o S de segundos. O motivo da escolha da estrutura de dados. As estruturas utilizadas foram o arraylist e o hashmap. Por que elas foram escolhidas? Principalmente por opção do autor, que tem mais facilidade com as duas estruturas, e também pela percepção do loop, que acaba ocorrendo ser mais simples conseguir perceber que os robôs entraram no loop com um hashmap, que tem essa verificação porque ele utiliza uma chave e acaba falando, se tu pergunta se contém a chave, se tem ou não tem aquela chave já. Sem precisar fazer uma nova transformação, por exemplo, passagem do arraylist para uma string, ou criar algum código com base na formação dos dançarinos. E o arraylist também pelo acesso ao elemento, pelo índice, por essa facilidade, sem precisar ter mais cálculos, mais transformações. Sobre análise de complexidade. Tudo deriva da quantidade de robôs que estão na nossa receita. Por exemplo, para uma receita de tamanho 5, vamos supor 5 robôs que estão na nossa receita. Nós vamos obrigatoriamente, no método nova receita, ter um ODN, porque a gente tem que fazer a verificação de cada posição, procurando seu índice e o robô que está naquela posição, na posição do elemento. Então, obrigatoriamente vai ser um ODN. E também, o que acontece? Tem a atribuição do arraylist, tem o incremento da rodada, tem a verificação pelo if-else no método lá do histórico receitas, e tem a verificação do laço while e a atribuição de uma nova receita nesse laço while no método principal. E tudo isso combina para o quê? Temos um OGN, essas diversas expressões, vamos dizer assim, que nós utilizamos, mas o que define também mais é a quantidade de rodadas até uma repetição. Então, por exemplo, se nós temos uma receita inicial com 5 robôs, nós temos 18 rodadas, quer dizer que 18 fora essa quantidade de 5 vezes, que seria o OGN, obrigatoriamente, no nova receita, isso será feito 18 vezes. Então, seria uma multiplicação do OGN com a quantidade de repetições, ou seja, até que se encontre uma receita repetida. Seria o OGN referente à quantidade recebida na entrada, vezes a quantidade de rodadas até uma repetição, e combina em um OGN. A questão dos resultados. Como nós utilizamos a medida de tempo, e também além de usar a rodada, em que os robôs montaram a informação, e, por exemplo, hoje aqui houve repetição, e também nós temos uma quantidade de robôs presentes nas receitas, nós conseguimos escrever alguns detalhes. Quando a quantidade de robôs era inferior, era um pouco menor, o tempo de execução também era menor. Quando a entrada, a quantidade de robôs era maior, o tempo de execução também era maior. Então, não quis ser necessariamente obrigatório, com uma entrada maior, ter uma quantidade de rodadas maior. Mas pelo andar do algoritmo, é o que parecia. Nós tivemos apenas 4 vezes em que quantidades maiores tiveram uma relação de rodadas inferior à sua anterior. Que é o que nós podemos ver com 89 robôs, e com 139 robôs, com 169 robôs, com 179 robôs. Também uma relação inferior, porém 199 robôs em quantidade na entrada, teve uma relação um pouquinho menor. E acaba sendo o caso, principalmente pela formação dessa receita do robô mestre. Porque poderia acontecer o quê? O robô mestre criar uma receita que os robôs estão organizados, já em suas respectivas posições. Por exemplo, o robô com a plaquinha escrita 1 está na posição 1 da nossa pista de dança. E os seus próximos robôs anteriores também estão nas suas respectivas danças. E essa rodada poderia ter 1000 robôs e duraria apenas uma, porque já haveria repetição. Então, deriva também desse fato, que acaba dificultando um pouco. O que mais influencia, então, é a primeira formação na receita do robô mestre.